Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais uma vez estamos neste programa com o Lana Schweib, onde nós vamos trazer aqui um tema que todo mundo não gosta de ouvir. Não gosta de ouvir mesmo. Ok? Quando se fala da morte, nós, as religiões, todas elas advertem a morte. Todos os dias nós acompanhamos nossos irmãos aos cemitérios. Todos os dias, nos hospitais, pessoas choram perca de seus entes queridos. Mas depois daquilo, de repente a gente esquece tudo. Esquece tudo. E alguns estão a interpretar também, dizer que não, a morte veio como um castigo ou para pagar uma certa penalidade. Isso tudo nós vamos ser interpretados agora como o Lana Schweib aqui, mas antes de ele começar a falar mesmo, subscreva-se ao nosso canal e dê seus likes aí, comenta depois da interpretação dele e nós, para já, desejaremos a ele boas-vindas, Maulana Schweib. Hoje queremos falar da morte. Amém. Bismillahirrahmanirrahim. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. فقد قال جل وعلا في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سكرة الموت بالحق صدق الله العظيم. Em primeiro lugar, saudação para todos que acompanham o programa, que sintam-se saudados. E em relação ao tópico, qual é a primeira questão? A morte. Sim. Queremos falar, o que é a morte? Exatamente. Quanto a essa pergunta, o que é a morte? Allah subhanahu wa ta'ala fala no Coran: وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. A morte vem como uma certeza. Então, morte é algo que vai nos trazer a confirmação, é algo que vai nos trazer a certeza de tudo aquilo que a gente duvidava sobre a morte e de tudo aquilo que nós ouvíamos sobre a morte. Então, no momento em que a pessoa já está a partir do mundo, naquele algum instante, então ela aí começa já a ter certeza, começa a ver, começa a provar, começa a tirar dúvida de tudo aquilo que ele tinha durante a sua vida, que ele ouvia, que a morte é assim, vem dessa maneira, anjo aparece, isso. Então, naquele pequeno instante, seja que a pessoa está num acidente ou que ele lançou-se de um certo lugar, como se chama, um lugar alto, ou seja, está a afogar. Então, naquele curto instante, ele consegue perceber, consegue ter certeza, consegue ter informação de certo tipo de conhecimento que, enquanto nós estamos vivos, levamos muito tempo para a gente conseguir perceber, muito tempo para a gente conseguir entender. 10, 15, sim, 20 anos. Até pensar se será possível. Anos, sim, É verdade. 50 anos. É verdade. Então, naquele momento em que a pessoa está a partir, então ali ele já consegue a sua própria visão, Allah abre a sua visão e ele aí começa a testemunhar já o facto de tudo aquilo que ele ouviu e tudo aquilo que ele também não tinha ouvido, não tinha conhecimento, começa a perceber já naquele momento que ele está a partir. Então, a morte está a chegar já por certeza. Por isso no Coran vem وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ, que a morte vem com a verdade. Qual é a verdade? A verdade é a certeza. Te esclarece toda a dúvida que você tinha sobre a morte, daquilo que você acreditava, que você não acreditava, tudo aparece ali, então tudo para você fica claro, né? Então, é exatamente essa primeira sigla. Agora, Maulana, há outros que fazem uma pergunta, alguns de acordo com as crenças, pelo qual nós respeitamos a todas as crenças, não é? Não podemos duvidar, respeitamos todas as crenças, com todo respeito ali, sem menosprezar nenhuma delas, mas alguns dizem que a morte vem como pagamento de uma certa penalidade. Será isso? O Islã também diz isto? A morte não vem como penalidade. Sim, a morte é algo que, quer dizer, é uma passagem que a gente temos de uma vida para outra vida. É algo que nós todos temos que passar. Então, a morte é algo que Allah subhanahu wa ta'ala, como chama, fez a promessa e levou a promessa com todos os filhos de Adão. Nem quando a gente estávamos no mundo das almas. Allah menciona isso no Coran. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ. Quando nós, isso era referido quando nós estávamos no mundo das almas. Então, todas as almas reunidas, Allah subhanahu wa ta'ala
fez nos testemunhar que nós somos criaturas de Allah. Então, aí Allah levou a promessa com todos nós, que nós todos havemos de vir para o mundo e havemos de sair de novo do mundo. Né? Então, nisto, a morte não vem como uma penalidade, assim como chama, como a pergunta, como chama, está a dizer, que não vem como penalidade, mas infelizmente, em algumas situações, nós temos julgado a morte de algumas pessoas. Né? Por exemplo, se a gente vê que uma pessoa teve uma morte não desejável, uma morte não desejável, por exemplo, ele morreu de uma maneira triste, muito triste, então ali a gente, o que acontece? Nós já lançamos comentário, dizendo que aquele aí, do jeito como ele morreu, aquele aí mesmo, aquele não teve uma boa morte. Então nós pensamos que através da morte é que define o que a pessoa era. Nós muitas vezes pensamos dessa maneira, que através da morte define o que a pessoa era, não bem assim, mas em algum momento, Allah subhanahu wa ta'ala, em todos os momentos, Allah é misericordioso para com quem for, com quem tiver iman, aquele que acredita em Allah subhanahu wa ta'ala, Allah é misericordioso para com ele. Então, é possível que Allah subhanahu wa ta'ala, na altura da morte de um certo crente, Allah, quer dizer, acelera um bocadinho, acelera um bocadinho as dores da morte, ou então Allah pode dar uma morte assim, não muito desejável, com intenção, com intenção de quê? De fazer, aqueles pecados que eles cometeu durante muito tempo. Então, Allah pode fazer apagar aquilo naquele momento, naquele sofrimento que ele vai ter na altura da sua morte. Para quê? Para que depois daquilo, Allah considere a ele uma paz, uma bênção. Então, ou então pode ser que a pessoa faleceu, enquanto que ele... Uma morte assim, que a pessoa viu, mas lá ele morreu bem, parece que estava a dormir. Né? Uma coisa instantânea. Sim. Então, nisto, o que vai acontecer? A pessoa está aí a falecer e aparentemente parece estar a morrer de uma maneira boa. Né? Mas pode ser que Allah subhanahu wa ta'ala mandou anjos que apertaram ele de um jeito que ele não conseguiu nem se mover. Então, naquele momento, os anjos conseguem tirar a alma dele, ele sem fazer nenhum movimento. Então, nisto, as pessoas que estão aí podem vir a comentar que, mashallah, teve uma boa morte, nem sofreu, nem precisou de esticar daqui para ali, não fez nada. Então, ele teve uma boa morte, alhamdulillah. Enquanto não, a coisa foi ao contrário. Então, nós muitas das vezes julgamos de acordo com aquilo que a gente vemos. Né? Então, Allah subhanahu wa ta'ala, quer dizer, nós como crentes não temos poder de julgar nenhuma morte. Dizer que isso aqui veio como um castigo, isso aqui foi castigado. Não. Nós não temos conhecimento acerca da morte. Lá diz no Corão: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. إلا قليلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Exatamente, sobre esse aspecto da alma, da morte, nós não temos conhecimento. O conhecimento que ela deu é um pouco conhecimento, simplesmente. Ok. Agora, por exemplo, nós estamos a ver aqui, meu caro telespectador, estamos a falar aí da morte do ser humano, não é? E estamos a ser interpretado de melhor maneira, como Allah subhanahu wa ta'ala diz: Wallahu alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata. Ele criou a morte e a vida, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, para vos examinar que quem de vós vai praticar boas ações. Boas ações estas que não é motivo de penalidade, como estamos a ouvir aqui, que é pelo castigo, mas sim é pelo exame de Allah subhanahu wa ta'ala para ver quem de nós estará a fazer boas ações. E agora, na luz da hadith, o que o profeta diz? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz no hadith: "Akthiru dhikra hadhi min ladhat", que recordem com abundância a demudade de prazer. Nós temos que criar hábito de recordar constantemente a morte. Por quê? Recordando constantemente da morte, isso vai nos fazer perceber, porque por mais que a pessoa não acredite que um dia que a pessoa vai ter que partir do mundo, isso não significa que ela não vai partir. Então, o destino aqui não vai mudar só porque a pessoa não acredita. Né? Então, no hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz que recordem constantemente a morte, porque fazendo isso, nosso coração vai ficar mole. Vamos perceber que o mundo não é lugar de gente se distrair. O mundo não é lugar de gente ficar iludido. O mundo não é lugar de nós, quer dizer, um lugar de como chama, de arrecadar bens, mas sim o mundo é um campo para a gente semear as nossas boas ações. É um campo de nós construir o nosso dia, a nossa vida do akhira. Né? Então Allah subhanahu wa ta'ala nos coloca no mundo simplesmente para a gente cumprir
misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala e para a gente preparar o nosso futuro após a nossa morte. Então, por isso, Ali radhiyallahu ta'ala anhu certa vez aconselhava um seu companheiro, dizia que recorde com abundância, tenha hábito de visitar o cemitério. Por quê? Porque fazendo isso o coração estará um bocadinho mole. Aquela disse que diz mais ou menos فالآن فزوروا بها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. Amém, amém, sim. Agora aproximem-se, podem visitar. كنتم نهيتكم عن زيارة القبور. Sim. Sempre vos proibimos em visitar as campas. Agora podem visitá-las, porque visitando delas vocês vão se lembrar, vão se distanciar da vida mundana e vão se lembrar mais da vida do Akhira. Um dos objetivos sim. de nós estarmos sempre visitando os cemitérios é para a gente recordar o Akhira, lembrar o Akhira e saber que nossa vida é final, não é eterna. Não é eterna, sim, Okay, exatamente. okay. Por isso que Uthman bin Affan, sempre quando ele passava pelo Qabr, pelo cemitério, ele chorava muito, chorava bastante. Então, uma vez, um seu companheiro disse para ele que quando se fala do Jahannam, quando se fala do Jannat, Jahannam, nesses aspectos, você sim, fica um bocadinho assim, mas você não chora assim tanto. Mas quando você passa pelo cemitério, você chora dessa maneira, até ao ponto de você perder sentido. O que acontece? Então, quando esse sahabi disse que eu ouvi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dizer que o Qabr é a primeira estação, é o primeiro lugar, é a primeira paragem dentre as paragens do Akhira. É a primeira paragem dentre as paragens do Akhira. Então, lugar, se a pessoa conseguir passar nessa primeira estação, então tudo aquilo que vier depois, inshallah, vai ser fácil. A partir Sim, dali. a partir dali. Se a coisa estiver mal parada, também é um problema. Então, é sinal que tudo que vem à frente vai ser tudo complicado. Então, por isso, nós temos que ter esse hábito de visitar o cemitério. Para quê? Para nós conseguir lembrar o nosso Akhira. Perceber que um dia, se hoje eu estou a carregar alguém para deixar no cemitério, amanhã eu não vou ser a pessoa que vai carregar, mas sim vou ser a pessoa que será carregada. Sim. Opa. Então, por isso, um tabi'in de nome Weiss, ele dizia, aconselhava, seus companheiros dizendo que quando você carregar alguém para o cemitério, lembra que se hoje você está a carregar, amanhã você não vai ser a pessoa que vai carregar, mas sim você será a pessoa que será carregada. Normalmente nós temos visto anúncios, né? A pessoa é anunciado, fulano faleceu, mas daquele fulano faleceu, nós temos que perceber que chegará um dia também que será o nosso nome a ser levado, será o nosso nome a ser chamado, dizer que fulano também faleceu, deixou esse dunya, como Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Amir al-Mu'minin, ele sempre dizia isso, que um dia chegará o tempo em que as pessoas irão chamar também meu nome, também que Umar faleceu, Umar faleceu. Então esses são exemplos que nós temos que reparar de quem? Do Sahaba, de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, esse respeito da morte. Não só no seu hadith também ele vem explicar onde ele diz que se a memória não me falha, diz الموت كأس كل أناس شاربها والقبر باب كل أناس داخلها, que a morte é uma água, é um copo onde todo mundo beberá nela, não é? No copo, e o qabr é a porta onde todo mundo vai entrar, vai passar dela. Então, não é motivo só a natureza do ser humano tem que provar a morte, onde Allah subhanahu wa ta'ala também sustenta no Corão, onde ele diz كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا, como descreem Allah subhanahu wa ta'ala quando eram seres mortos, não é? وكنتم أمواتا وأحياكم, e Allah vos deu a morte, ثم يميتكم, depois dará-vos ainda a morte, não é? ثم يميتكم ثم إليه ترجعون, e a ele será o seu retorno. E por que vocês refutam Allah subhanahu wa ta'ala? Significa, antes da nós éramos mortos. Sim. Da morte nasce a vida. Da vida voltamos à morte. E depois na linguagem, se a memória não me falha, da hadith vem diz كل شيء يرجع إلى أصله, e toda coisa volta para a sua origem. Exatamente. Então, se a nossa origem é a morte, nós de certeza absoluta temos que voltar para a morte. Temos que voltar para a morte e... Querendo como não. Querendo como não. Agora, sendo assim, qual é o recado que deixa para os nossos telespectadores ali? Amém. Para nós telespectadores, nós
Vamos praticar nossas ações contando que um dia iremos deixar esse mundo e praticar nossas ações no máximo. Se a pessoa conseguiu amanhecer, não tenha certeza que você irá atardecer. Quantos que amanheceram saíram das suas casas em direção ao seu posto de trabalho, mas não regressaram? Quantas pessoas que amanheceram fizeram seu último banho sem saber que estou a fazer esse banho que estou a tomar é meu último banho. O próximo banho serão as pessoas a me darem banho. Quantas pessoas fizeram solar, entraram no masjid e saíram sem saber que eu estou a sair desse masjid. É a última minha saída do masjid. Já não vou entrar mais com vida. Quantas pessoas? Então sempre cada valor, cada tempo que a gente se for a passar, nós temos que dar o valor daquele tempo, porque não há garantia nenhuma que nós vamos ter que, vamos ter outra oportunidade de gente fazer uma boa ação. Por isso, o Rasulullah uma vez dizia que se eu pegar uma caneca de água na minha mão e eu não tenho a certeza que vou conseguir beber daquela água enquanto tenho vida. Quer dizer que não tenho certeza que essa caneca vai chegar até na minha boca enquanto eu tenho vida. Imaginemos a criatura mais perfeita, a criatura mais pura perante Allah subhanahu wa ta'ala. Pensava dessa maneira, eu e você. Que garantia nós temos de santidade perante Allah subhanahu wa ta'ala? Por isso, cada momento nós devemos usar o tempo para maldades, mas sim usar o nosso tempo para quê? Para acordar Allah subhanahu wa ta'ala, para meditar na morte e fazer balanço. Será que minhas ações são dignas perante Allah subhanahu wa ta'ala? Se porventura eu ter que falecer agora, o que eu tenho para apresentar perante Allah subhanahu wa ta'ala? Então essa deve ser nossa preocupação e não preocupação em reparar a vida dos outros, reparar a sua própria vida e tira defeito nas tuas boas ações. Tira defeito nas suas boas ações, diz Maulana Shoaib, a nos trazer aqui a interpretação do tema morte. Esperamos que tudo corra bem. Se tiver alguma dificuldade, lance a sua pergunta e comente este tema. E subscreva-se ao nosso canal, não se esqueça, dê mais likes, porque é por si que nós existimos. Esperamos que tudo corra bem. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.